Continuando, a ONU é formada como um sistema dotado de legitimidade e força. Na ONU nós encontramos instâncias como a Assembleia Geral, da qual participam todos os países do mundo. Todos os países participantes da Assembleia Geral têm direito de voto e de discurso. Cada voto vale um voto. O voto americano vale um voto, o voto brasileiro vale um voto também. Esta instância é altamente democrática, mas ela não tem capacidade de decisão, por exemplo, acerca de intervenção militar, acerca de sanções econômicas. Isto é reservado ao Conselho de Segurança da ONU, do qual todos os países podem participar, mas entre os 10 membros rotativos, há 5 membros permanentes, sendo que esses têm o privilégio não apenas da permanência, como de veto. Nenhuma decisão é tomada no Conselho de Segurança sob veto de um destes participantes. E quem seriam os participantes permanentes do Conselho de Segurança, senão as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, dentro da lógica de Guerra Fria, até o final dos anos 1960, se estabelecem como União Soviética, China, além dos dois, temos os Estados Unidos, Reino Unido e França. Então, esses seriam os membros mais destacados do Conselho de Segurança com direito de veto. Daí nós encontrarmos uma instância garantidora da legitimidade. Todos os países participam e aceitam, portanto, as características intrínsecas do funcionamento da ONU. E uma instância de força, o Conselho de Segurança da ONU. Eu tinha deixado em aberto no slide anterior a função da ONU, que ela parece não conseguir garantir paz mundial. Mas ela não quer garantir paz mundial. O que ela quer garantir é a estabilidade do sistema internacional. Na vigência da ONU se aconteceram inúmeros conflitos mundiais, mas nunca entre as maiores potências mundiais, em especial os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, nesse sentido, a ONU foi sim bastante eficiente como mais um fator de estabilidade do sistema internacional. Mas, independentemente da ONU, este sistema entra em crise nos anos 1980 por uma assimetria entre os blocos. O bloco capitalista tem um crescimento econômico cada vez maior, avançando pela terceira revolução industrial com novas formas de crescimento da economia. Em contrapartida, o bloco socialista tem redução do crescimento do PIB. Se nos anos 1940-50 o crescimento do PIB da União Soviética era tão significativo, 19, 24, 10% ao ano, nos anos 1980 esse crescimento se tornou muito menor, errático. No ano que antecedia o fim da União Soviética, recessão de 4%. Há então uma assimetria que mostra que um lado tem capacidade de crescimento econômico, investimento inclusive militar, e o outro está perdendo estas capacidades. Desdobramentos no bloco socialista. Há então uma crescente ilegitimidade soviética sobre o leste europeu. Vejamos, o leste europeu se torna, como nós vimos, uma área de influência da União Soviética a partir da Conferência de Yalta. Se há países, se há sociedades que acolhem o socialismo soviético, há outras que são mais ou menos resistentes, mas não há como se contrapor ao poder deste polo do sistema internacional, a União Soviética, ainda mais depois da acomodação com os Estados Unidos, no caso do leste europeu, na Conferência de Yalta. Agora, dado o crescimento econômico do socialismo nos anos 1950-60, apesar de poderem existir tensões diversas entre as sociedades constituídas na Europa Oriental e a União Soviética, as condições materiais favoráveis eram um fator, caracterizavam-se como um fator muito importante, com o qual se atenuavam os conflitos na região, que não deixavam de ser suprimidos pelo uso da força pela União Soviética, lembremos da Primavera de Praga. Entretanto, a crise econômica inerente ao socialismo nos anos 1980 não é só da União Soviética, é do socialismo em geral e também na Europa Oriental. Com esta crise, as condições de vida tornam-se cada vez mais precárias. A precarização das condições de vida mina a legitimidade do socialismo na região e, consequentemente, a União Soviética só conseguiria manter o poder mediante o uso da força
Em crise econômica, a União Soviética não consegue a manutenção de tropas, a força para a manutenção do socialismo na Europa Oriental. E, portanto, o socialismo acaba ruindo literalmente na região. Os países transitam do regime comunista para regimes liberais democráticos sem maiores convulsões internas. Eu me lembro de apenas um presidente, Nicolau Ceausescu, presidente da Romênia, que morreu no processo de transição, que foi baleado, assassinado no processo de transição. Nos demais países, simplesmente o socialismo deixou de existir, como na União Soviética, em dezembro de 1991. Com o fim do socialismo, é criado um vácuo de poder na Europa Oriental pela retração, pelo desaparecimento da União Soviética. Palavra mal colocada, porque nunca há vácuo de poder. Sempre que um poder retrai, outro ou outros poderes vão ocupar este lugar. Quem vai ocupar? Os Estados Unidos, através da expansão da organização que tem participação dos países da Europa Ocidental, a OTAN, mas que tem clara liderança dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos conseguem agregar países da Europa Oriental à organização militar ocidental liderada então pelos americanos. A União Europeia não fica assistindo esse processo alegremente. A partir de 1991, quando termina a União Soviética, o Tratado de Maastricht forma a União Europeia. A União Europeia busca também influência sobre a Europa Oriental através de agregação destes países ao bloco europeu. Daí uma tensão entre outros, Estados Unidos e União Europeia, pela influência na região. E essa tensão ainda é acrescida da Rússia nos anos 2000 e 2010, dada a reorganização interna, política, militar, econômica, que recoloca a Rússia como grande jogadora do cenário internacional mundial, demandando influência novamente sobre a Europa Oriental. Bem, é isto por hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Boa sorte a todos.